99, 98, 97, 96. Brasileiros, vocês têm muita chance. Você pegou isso, paga 1.500. Pegou isso, 1.500 reais. Pagou isso, 1.500. Então, 3 level, você tem que pagar 4.500 reais. Assim, máximo, muito, tá bom? Oi, 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 amigas. Eu voltei e quero falar para vocês sobre trabalho e estudando na Turquia. Como você vai conseguir isso? Por isso eu quero fazer esse vídeo para vocês, amigas, tá bom? Primeiro eu quero falar para vocês que na Turquia, professores de espanhol e pessoas estão pedindo muito. Pelo menos, por exemplo, se vocês têm uma diploma de professor de português, inglês, alguma coisa assim, você pode ter muita oportunidade para trabalhar nas escolas particulares na Turquia. Porque, amigas, escolas particulares estão pensando assim, se eles têm uma professora estrangeira, eles vão ganhar um ponto. Por exemplo, eles vão fazer uma como assim, a gente tem uma professora estrangeira, 2 professores estrangeiros para a língua, entende? Esse mais ponto para eles. Por isso, na Turquia, famílias estão pedindo escolas particulares têm professores estrangeiros. Por isso, vocês têm chance muito, tá bom? E outra coisa, amigas, como você vai conseguir estudar na Turquia? Estudar na Turquia tem 2 jeitos, tá bom? Primeiro, você precisa começar com o consulado Turquia no Brasil, tá bom? Por favor, você comece com o consulado Turquia no Brasil. Por exemplo, outros países como está fazendo? Está acontecendo no Brasil, como? Vocês têm diploma, né? Ensino médio. Vocês ligando consulado do Brasil, tá bom? Você está falando vocês que estudam na Turquia, eles estão pedindo diploma, CPF, alguma coisa assim. Você manda para eles. Depois você está falando que a gente quer estudar essa universidade, esse departamento. Você está escolhendo assim. Tá bom, amigos? Você não está fazendo resto nada. Depois, eles estão olhando. Você está olhando. Eles, no governo turco, estão olhando 6 pontos. Tá bom? Por exemplo, você tem 80 pontos no diploma. Eles estão calculando. Depois estão falando que, tá bom. Você ganhou essa universidade, esse departamento. Tá bom? Eles vão dar informação para vocês, tá bom? E depois que isso, o governo da Turquia compra passagem de avião para vocês grátis, tá bom, amigos? Paga. Depois que paga, você vai para cá. Você não vai ficar preocupado sobre onde você vai morar, o dinheiro, comida, nada. O governo vai pagar onde você vai morar, tá bom? Vai pagar. Onde você vai morar? Alunos, amigas, na Turquia tem apartamento assim, apartamento de governos. Alunos estão ficando lá. Lá tem comida, lá tem segurança, lá tem internet, lá tem água quente, lá tem energia, alguma coisa, tudo. Você não vai pensar nada. Só você vai dormir e estudar. Assim, tranquilo, tá bom? Até inverno, você não vai pensar nada, esquentar para casa, alguma coisa assim. A pessoa vai limpar também, assim. Você vai ficar tranquilo, tá bom sobre isso? O governo vai pagar isso. Depois o governo vai pagar para vocês mais ou menos um mês 500, 600 reais, mais ou menos, tá bom? E não sei esse, mas mais ou menos assim. O governo vai pagar para vocês. Você vai pagar, você pode passear tranquilo na Turquia, muito fácil. Se você quer gastar muito dinheiro, ir para bar, disco, divertir alguma coisa, esse dinheiro não vai suficiente. Mas o resto vai dar suficiente. Outra coisa também. Por exemplo, amigas, você chegou para a Turquia, tá bom? Eles vão fazer uma prova para vocês que você sabe turco, fala turco ou não. Por exemplo, se você não conseguir passar prova de turco, o governo vai falar para vocês, vai para esse curso. Esse curso está dentro da universidade. Você vai para esse curso. Mais ou menos, esse curso 8, 9 mil reais. Não se preocupa, o governo vai pagar dinheiro desse curso por vocês. Você vai para lá, estudar tranquilo, não vai pagar nada, tá bom? Não vai pagar para onde mora, casa. Também o governo vai dar para vocês dinheiro, vocês vão estudar. Vocês trabalham o quê?
estuda. Depois, continua assim. Depois que passa turco, se seus departamentos precisa aprender inglês, você tem que ir para uma escola aprender inglês, só inglês. Mais ou menos, cada semana, 20, 25 horas, você vai estudar só inglês. Depois que passa isso, você vai começar a estudar, tá bom? O ano turco, talvez, segundo ano inglês, se você sabe inglês, eles estão fazendo universidade estão fazendo prova por inglês. Se você passar, você não precisa estudar segundo ano. Se você sabe turco, você não precisa estudar primeiro ano. Então, você vai conseguir passar primeiro ano da universidade. Por exemplo, matemática, tá bom? Ou médico. Primeiro ano você vai começar a estudar. Você começa a estudar, o governo está pagando para você. Quando tem férias, o governo vai pagar para você, compra passagem de avião, dá para você. Você volta para o Brasil, tá bom? Tranquilo. Depois, outra semana, quase setembro, você vai voltar. Ah, amigos, eu quero falar para você outra. Na Turquia, educação começou no setembro, quase acabou, final de maio, primeiro de junho, tá bom? Assim, comecei em setembro, acabou, final de maio, junho. Quase mais ou menos, dentro de janeiro, tem férias, quase 2, 3 semanas, tá bom? Para a universidade pode mudar. 2, 3 semanas você tem uma férias. Você vai ficar tranquilo. Assim, primeiro jeito. Segundo jeito, assim, por exemplo, você não quer vir para cá para o consulado. Você está morando na Turquia ou você chegou para a Turquia por seis oportunidades, você chegou para a Turquia. Tem uma prova, amigos. O nome da prova é YÖS. O que significa isso? Essa prova vestibular só para estrangeiros. Brasileiros, americanos, alemão, russo, japonês, africanos, todos. Tá bom? Mas como? Na nossa cidade tem duas universidades. Osman Gazi, Anadolu. Na Istambul tem outras cidades também tem universidades. Cada universidade está fazendo prova para alunos, tá bom? Mais ou menos tem quase 40, 50, 60. Depende para a universidade. Está fazendo prova. Como prova? Tem quase, por exemplo, 20 ou 30 perguntas sobre matemática, tá bom? 20, 40 perguntas sobre inteligência. Que tanto você sabe coisa de inteligência? E resto de perguntas sobre turco. Não é importante você passar turco ou não. Se você não vai passar turco, você tem que ir para curso de turco. Ou se você passa turco, você vai para estudar na universidade, faculdade, rapidinho, tá bom? Por exemplo, esse vestibular, você tem que pagar, amigas, mínimo 50 pontos. Se você pegar 50 pontos, você vai, então, isso significa você passou vestibular. Depois que passa vestibular, você vai escolher departamentos. Você vai falar assim, universidade. Primeiro, eu quero ser médico. Segundo, eu quero ser engenheiro. Segundo, eu quero ser advogado, tá bom? Você vai escolher 3. Normalmente tem 3 opções. Esse, tá bom? Você pegou quantos pontos? Por exemplo, 65. Máximo 100, mínimo 0. Se você passou, mínimo você tem que pegar ponto 50, tá bom? Você passa 50, você pegou 65 pontos. Você escolhe 3 departamentos. Depois que você escolher, a universidade vai falar para vocês, você ganhou ou não ganhou, tá bom? Se você ganhar, você vai registrar para a universidade, tá bom? Por exemplo, engenheiro de eletricidade você ganhou, depois você registrou. Eles estão olhando, você passa turco? Tá bom, passou. Então, você vai começar a estudar para engenheiro rapidinho. Mas você não passou, eles vão mandar para você para aprender turco. Você vai um ano aprender, pegar diploma, volta para a faculdade. Depois, faculdade. Se eles querem inglês, você vai fazer prova. Se você passa prova, então você vai
passa faculdade. Tá bom, você não passa inglês. Então eles vão mandar você para outra escola para aprender inglês. Você vai estudar um ano inglês. Depois que passar inglês, você vai voltar para a faculdade e começar a estudar. Como aconteceu para Mayara, entende? Minha mulher. Assim, começou a faculdade. Depois que a faculdade terminou, você vai pegar diploma. Então eu vou falar para vocês que, amigo, parabéns para você. Amigos, como aconteceu para vocês? Minha mulher chegou para cá, passou por 6 anos, um ano depois, a gente falou que esse negócio, eu falei para minha mulher, você terminou o ensino médio, mas você merece terminar estudando na universidade. Então, bora fazer alguma coisa assim. A gente não sabia de nada. Minha mulher falou, como assim? A gente conseguiu fazer? Eu falei que tenho certeza a gente pode conseguir. Eu procurei depois que a gente descobriu que tem uma vestibular. Minha mulher, eu mostrei para ela que como fazer coisa matemática, inteligente, alguma coisa. Eu mostrei, ele estudou muito certo, 5, 6 meses, até ela conseguiu aprender logaritmo. Ela passou o vestibular, mas não conseguiu passar tudo. A gente passou o vestibular. Primeiro, ele ganhou professor de alemão, mas minha mulher não quer aprender alemão. Depois, segundo ano, ela escolheu professor de inglês. Segundo ano, ele ganhou professor de inglês. Ele não sabia muito bem turco. O governo mandou nós para aprender turco. A gente aprendeu turco lá. Eu paguei mais ou menos R$ 1.500 para esse curso. Normalmente, amigos, 8.000, tá bom? Tem que pagar para esse curso. Mas, como? Tem diferentes level, tá bom? Diferente level. Precisa comprar, por exemplo, B1 level. Você tem que pegar isso. Cada level quase mais ou menos R$ 1.500, tá bom? Cada level, R$ 1.500. Você pegou isso, paga 1.500. Pegou isso, R$ 1.500. Pagou isso, 1.500. Então, 3 level, você tem que pagar R$ 4.500. Mas pegou só um level, então você vai pagar 1.500. Precisa mínimo esse level, B1. Você pode estudar na casa sozinha, não pagar 3.000. Estudar na cozinha sozinha, estudar. Depois pegar só um curso, paga R$ 1.500. Depois, se você pegar esse curso, você passa na faculdade. Mas, se você quer pagar, você tem dinheiro muito, então você vai pagar R$ 8.000, mais ou menos. Depois vai para o curso um ano totalmente, depois passa, tá bom? Assim, amigas. Também, eu quero falar para vocês, na meu povo brasileiro tem chance, como um departamento na Turquia, mais ou menos, 20% tem vaga para um país. Por exemplo, Rússia tem 10 caras que ser médico. 10. Eles têm ponto 100, 99, 98, 97, 96. Assim. Máximo, muito. Tá bom? Foda. Mas eles não vai conseguir entrar para essa faculdade. Ele vai entrar só 2. 100 e 99. Resto 98, 97, 96, 95, 90. Porque tem 20% tem vaga para um país. Por isso, brasileiros, vocês têm muita chance. Por exemplo, cidades, especialmente resto da Istambul, outras cidades, brasileiros não estão entrando para vestibular. Então, se você entrar para vestibular, se você passa 50 pontos, você tem muita chance para ser médico estrangeiro, alguma coisa assim. Tá bom? Não esqueça isso. Na Turquia, amigos, tem muita oportunidade, de verdade, especialmente educação. Você vai para lá, pode estudar tranquilo. Na Turquia, meu país é muito seguro. Mulheres, homens, pode estudar aqui. Eu estou esperando você para cá. Se você tem dúvida ou quer aprender alguma coisa, você pode perguntar para mim. Eu amo vocês muito. Beijo cada vocês, amigas. Tchau, tchau.